Grupo Educacional e Assistencial Espírita Fraternidade, mais uma vez me convidou para estar aqui hoje para conduzir uma reflexão a respeito de um tema da doutrina espírita. E eu, mais uma vez, agradeço honrado o convite que me foi feito. Antes de iniciarmos nossa reflexão, vamos à nossa prece inicial. Nós pedimos aos nossos mentores do plano espiritual um momento de profunda concentração e inspiração, no qual, apartados das nossas lides diárias, possamos sorver os conhecimentos que a nós são direcionados. E aqui, irmanados, que nós possamos pavimentar o nosso caminho de evolução espiritual com esses ensinamentos e, igualmente, possamos auxiliar a evolução espiritual dos nossos irmãos encarnados e desencarnados que conosco convivem. Que essa atmosfera de energias positivas nos inunde e nos eleve para reconhecermos nosso papel nesse plano material, permitindo o nosso caminhar no bem. Hoje nós refletiremos a respeito do capítulo 49 do livro intitulado Sol nas Almas, dos autores Valdo Vieira e André Luiz. O título do capítulo 49 é Consequências. E a primeira edição desse livro é datada de 1964. O texto selecionado é o seguinte: a lei de causa e efeito nos impele a pensar no regime de responsabilidade em que a vida nos preserva o livre-arbítrio da ação com as reações de compulsória. Vejamos, de roldão, alguns exemplos de atitudes humanas no quadro das consequências. Aborto provocado numa vida, em muitos casos, suscita mães sem filhos na existência próxima. Esposa que abandona o lar, não raro, paga tributo de viuvez na romagem seguinte. Bailarinos transviados frequentemente renascem na condição de epilépticos. Timoneiros da opinião que abusam do povo reaparecem no mundo com a mente retardada. Delinquentes que empregam fogo na consumação do crime habitualmente reencarnam predispostos a dermatoses de trato difícil. Suicidas ressurgem quase sempre nas crianças menos felizes que a morte, aparentemente prematura, arranca do berço. Isso quanto a erro deliberado. Segue o texto. Mas todo propósito certo alcança resultados sublimatórios. Serenidade nos achaques da velhice avançada constrói a base da maturidade mental precoce no renascimento que se lhe segue. Moléstia tolerada resignadamente dá motivo à formação de corpo harmonioso e robusto na volta da alma à esfera física. Diligência no estudo quando a experiência terrestre
já se mostra em declínio, favorece a cultura mais cedo na vida por vindoura. A abnegação em calvários domésticos granjeia afetos mais respeitáveis e mais puros na instância futura. Devotamento ao próximo, mesmo na fase terminal de longa marcha humana, traz o prêmio da simpatia e de vantagens inúmeras na reencarnação que se sucede. Suporta com paciência as provas do caminho. Casa em reforma segura precisa aguentar ordens de arquitetos, martelos de pedreiros, alicates de eletricistas, vassouras de garis. Não admitas que já passou o tempo de melhorar. Cada hora é bendita ocasião de empreender a recuperação de nós mesmos, engrandecendo o porvir. O enxerto, o pedaço que nós lemos há pouco, detalha como a lei de causa e efeito rege a vida, estabelecendo um regime de responsabilidade em que as ações presentes definem o panorama das existências futuras. A fonte apresenta uma série de exemplos de como o erro deliberado, como o suicídio ou o abuso de autoridade gera consequências compulsórias e dolorosas, manifestando-se como doenças físicas ou doenças mentais nas reencarnações subsequentes. Em contrapartida, o texto enfatiza que o propósito certo alcança resultados sublimatórios, transformando a resignação diante das moléstias e a abnegação doméstica em saúde, maturidade mental precoce e afetos puros. A tolerância às provações e a diligência no estudo, mesmo tardiamente, são citadas como exemplos de atitudes que constroem um futuro harmonioso e robusto para a alma em seu retorno à esfera física. Por fim, o autor compara o processo de aprimoramento espiritual à reforma de uma casa, reforçando a ideia de que o tempo de melhoria de si mesmo nunca cessa e deve ser buscado com paciência. Esse realmente é um excelente tema. Com base no texto de consequências, focaremos na lei de causa e efeito, ou lei do karma, ou lei da ação e reação, como um mecanismo de justiça divina e oportunidade de crescimento para o espírito, para o nosso encontro de hoje. A lei de causa e efeito é uma das leis naturais e divinas que regem o universo conforme a doutrina espírita. O seu conceito central é a vida nos preserva o livre-arbítrio da ação com as reações de compulsória. Somos livres para escolher o que plantar, mas não para escolher o que colher. E o objetivo da lei não é a punição, mas educação e reajuste do espírito. O texto explora os ciclos de resgates e as consequências de erro deliberado, utilizando os exemplos mais fortes
para ilustrar a justiça da reencarnação, como a explicação de que os desafios da vida atual, são as provas e expiações, frequentemente são a colheita de ações equivocadas em existências passadas. O texto indica que há ligação entre a falta e a forma do resgate, com foco na oportunidade de aprendizado que a nova condição traz. Por exemplo, o aborto provocado implica em mães sem filhos na próxima existência. Se refletirmos a respeito, temos a oportunidade de desenvolver o amor e o respeito à vida na nova condição. Ou, similarmente, o texto fala dos bailarinos transviados e correlaciona com a epilepsia. O corpo que abusou do movimento ou da sensualidade é contido para que o espírito se volte para dentro. Ou ainda a correlação dos timoneiros da opinião, aqueles que abusam do poder da palavra, com os que possuem mente retardada. O que nos remete à necessidade de silêncio e também humildade para a reeducação do uso da mente e da influência. E ao fim e ao cabo, os suicidas, que implica na morte prematura na infância e nos faz refletir a respeito da correlação da tentativa de fugir da vida por uma nova chance, breve ou longa, mas sempre com a necessidade de revalorizar a existência. E a última seção do texto contrapõe os exemplos de resgate com os exemplos de propósito certo, enfatizando que a lei atua positivamente em favor do progresso. Destaca que toda atitude de amor, de renúncia e esforço no bem constrói um futuro sublimatório e mostra como a resignação e o esforço no presente geram benefícios na reencarnação futura. Vejamos, a serenidade na velhice relacionada à maturidade mental, a maturidade mental precoce no renascimento, que tem seu mérito relacionado à paciência no declínio, construindo sabedoria. Moléstia tolerada resignadamente, implicando no corpo harmonioso e robusto na volta, que tem seu mérito na aceitação da prova, fortalecendo o espírito, refletindo-se em um perispírito mais equilibrado. Ademais, a abnegação em calvários domésticos, promovendo afetos mais respeitáveis e puros na instância futura. O mérito é o dever cumprido com amor, purificando os laços afetivos. E, por fim, o devotamento ao próximo, mesmo na fase terminal, que implica no prêmio da simpatia e vantagens inúmeras. O bem semeado é a chave para um futuro mais feliz e auxiliado. A vida é um processo de melhoria contínua. Casa em reforma segura precisa aguentar ordens de arquitetos, martelos de pedreiro, etc, etc. Ou seja, as provas são as ordens dos arquitetos divinos. E o sofrimento é o martelo do pedreiro, trabalhando para o nosso aperfeiçoamento. Cada hora é bendita ocasião de empreender a recuperação de nós mesmos, engrandecendo o porvir. Não há tempo a perder. O verdadeiro agente de mudanças
é aquele que utiliza o livre-arbítrio hoje para construir um amanhã de luz e paz, através do trabalho no bem e da reforma íntima. Fiquemos todos em paz.